Como comprar o seu primeiro baixo, o baixo ideal para você? A primeira coisa que você tem que levar em conta é o seguinte, é a questão visual. Você tem que gostar do baixo, você tem que sentir agrado nos seus olhos quando você ouvi-lo, tá bom? Não adianta também você ter um estilo, por exemplo, você gosta de heavy metal pesadão e você vai lá e compra um baixo rosa, então não faz sentido. Então a primeira coisa que eu indico você é ver se te agrada, né? O modelo, a cor e tudo mais. Beleza. Segundo ponto é você verificar a ergonomia do instrumento, se ele é confortável na hora de tocar, se ele não vai doer sua mão, né? Se o braço não é muito grosso, vai ficar meio desconfortável, se as trastes aqui eles não estão saindo. Você passa a mão assim, você sente às vezes que dá uma machucada, vê se não está enroscando, né, para ver se está tudo certinho. Segunda parte seria as especificações técnicas da coisa, né? Seria você verificar as partes mais importantes se estão ok. Uma das partes seria o captador, tá? Então como você faz esse teste? Você aumenta o volume no máximo, tá bom? E você bate, tá, no captador. Esse teste você tem que fazer ligado no amplificador, tá? Para você sentir o som do captador, se ele está captando essa batida que você está dando. Se caso no seu dedo não estiver captando, pega uma ponta de uma chave, sabe, de casa mesmo e bate para ver se está saindo. Alguns baixos, nos Knobs aqui, eles têm uma regulagem assim de escolher ou o captador da frente ou de trás. Então na dúvida você coloca no meio, você vai sentir um clique assim, ó. E você vai ver que chegou no meio. Aí no meio ele está pegando os dois, funcionando nos dois. Aí você testa isso, tá? Dá uma batidinha e tal, testa isso. Na ponte, você tem esses pequenos parafusos aqui para fazer a regulagem. Não sei se aí dá para ver. Mas verifica, né, se nesses parafusinhos aqui dentro, se tá ok, se não está enferrujado, se você consegue enfiar a chavinha para fazer a regulagem, porque isso aqui pode gerar uma grande dor de cabeça na hora de você regular, pois ele pode estar muito enferrujado e talvez ele esteja espanado, então isso daí vai dar muita dor de cabeça, tá? E aqui da mesma forma, né? Ver se está tudo ok, se você está conseguindo enfiar a chavinha, tudo certinho. Isso aqui também para ver se não está frouxo, que normalmente com o uso, né, costuma movimentar muito isso aqui e acaba ficando frouxo, então ver se não está espanando esse ponto aqui da fixação da correia aqui também. Aqui em relação aos Knobs tem um segredinho, tá? O que acontece? Quando o baixo ele é um pouco antigo, ele tende a sujar esses Knobs, né? Então na hora que você vai aumentar o volume, você sente um chiado, um chiadinho assim. Isso vale para os demais, tá? Então o que você vai fazer? Você vai tocar o instrumento sempre no amplificador ligado para fazer esses testes, tá? E você vai abrir o volume geral e vai voltando assim, ó, ver se não tem nenhum chiado. Aí depois você deixa o geral aberto, toca de novo e vê se tem mudança, né? Se for um baixo ativo, aqui você vai ter assim agudo, grave, né? Balanço, médio e tal. Mas você testa um por um para ver se você vai sentir alguma mudança de som e principalmente para verificar se não vai ter esse chiado, porque pode ser uma dor de cabeça depois, mais para frente você ter chiado. Aí uma coisa que você tem que ver também em relação aos Knobs, se eles estão muito duros. Se ele está muito duro, tem que tomar cuidado também, ele já está velho. Então os novos, eles são levinhos, assim, você mexe muito leve, você acha até que está quebrado. O pessoal muitas vezes acaba se enganando, achando que o duro que está ok, mas não, é pelo contrário, ele tem que estar bem levinho na hora de movimentar, não pode estar preso, duro assim, tá? Outra coisa também, é você verificar se o braço ele está reto, né? O que acontece? Como tem corda puxando para frente a todo momento, você pode ter o seu braço mais para frente assim. Se ele estiver muito para frente ou muito para trás, então é uma regulagem a se fazer de tensor, tá? Então você olha assim, você põe ele aqui na altura dos seus olhos, tá? Ó, assim, olha, se ele estiver retinho. Aí você vai conseguir ver se ele está muito para cá ou muito para trás, tá? Aqui você já consegue ver. Se vê que está retinho, tá beleza, tá? Se for pouco para trás ou pouco para frente, dá para tirar no tensor, mas se for muito, aí fica complicado. O que você precisa analisar também é se o baixo ele está trastejando. Vai ser quando a corda vai encostar no traste. Quando você pressiona aqui a casa, ela tem que correr solta. Mas se o braço estiver muito para trás, a corda acaba colando um pouco na escala. É onde
a corda ela bate no traste e fica fazendo aquele som chiado. Então na hora de você comprar, analise isso também. Agora, se for o contrário, se o braço estiver muito para frente, você vai ter um distanciamento das cordas, onde você vai colocar muita força para fazer aí a digitação, para fazer soar a nota. Isso também não é interessante. Então analisa isso, tá bom? Se ela está trastejando ou se você está fazendo muita força para tocar. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte: mesmo o braço estando reto, você fazendo aquele teste, olhando, né, daqui de baixo e tudo mais, se ele estiver retinho e mesmo assim tiver o trastejamento ou muita força para tocar, então é na ponte que deve ser a regulagem, tá bom? Aí você aumenta ou diminui os carrinhos. Outra coisa também que você tem que ver é a tarraxa para ver se está afinando legal. Você afina, desafina, afina de novo, toca um pouco, depois vê se manteve a afinação. E outra dica também bem legal, ó. Tem muitos baixos que, por exemplo, ó, o meu aqui ele é feito em 3 partes. Ele tem o corpo, o braço aqui que é parafusado, né? Aí você também vai verificar se tá certinho, se não tem um vão aqui, se não tá aparecendo um pedaço do parafuso aqui, se ele tá bem coladinho nessa junção, tá? De braço e corpo. E a gente tem aqui, ó, a mão do instrumento. Então o que acontece normalmente, né? Em alguns baixos acontece de ser produzido em 3 etapas. Primeiro a mão, o braço e depois o corpo. Aqui, ok, parafusado. Porém aqui eles fazem tipo de uma emenda. Então você pode verificar em alguns baixos, não sei se aí vai dar pra ver, ó. O meu dá pra ver, quer ver? Aqui, tá vendo? Ó? Tem difere, tá vendo? Isso aqui foi o colado, essa mão aqui. Então o braço ele vinha até aqui e aqui pra frente é uma cola que fizeram a mão. Mas você vai encontrar alguns outros que tem uma curvatura aqui, ó, que o braço veio até aqui e daqui até aqui veio a mão. Então você vai ver uma diferença, um pequeno arco aqui. Então você verifica nesse arco, ou aqui, como o meu, se está colado certinho, se é quase imperceptível, se não está parecendo assim e tal. Então dá uma olhada também. Se for imperceptível isso daí, tá ok. Outra questão, ó, jack de saída. Você vai pegar um cabo, você vai colocar aqui dentro e você vai dar uma movimentada. Assim, ó, colocou o cabo, verifica se a ponta do cabo não está girando, se ela está bem fixadinha, né? Se você tiver algum instrumento ou um outro instrumento no local que você sabe que tá ok, puder testar também para tirar, né? Qualquer dúvida que seja o cabo, seria bom. Mas aí você vê se não tá rodando, se tá tudo certinho o cabo, você coloca aqui, ó. E você dá uma balançada. Toca, aumenta o volume e dá uma balançada para ver se não vai dar um chiro assim, né? Se não vai chiar no amplificador. Aí você faz esse teste. Se não estiver chiando, não estiver apresentando nenhuma diferença, modulação no som, né, o som continuar saindo normal, então é porque o jack de saída está ok. Aí no geral, você verifica os parafusos, né, se estão bem fixados, se não tem nada espanado. Aqui atrás também verifica se está tudo ok aqui. E em resumo, é isso, nessa parte técnica. Então é você ver o visual, se te agrada, se ele é confortável de tocar e essas partes técnicas aí que você precisa analisar antes de fazer uma boa compra. Uma questão bem comum que gera muita dúvida nas pessoas é o seguinte: é ativo ou passivo? E qual que é a grande diferença e o que eu indico você tá começando? O ativo ele teria uma equalização nele própria, né? Igual no caso meu é um ativo, ele tem uma equalização aqui de agudo e grave, tá? E o ativo ele vai ter essa bateria, né? Que seria para alimentar todo esse circuito aqui. No passivo você não tem essa equalização, né, tão refinada. Você vai ter ele ali mais simples, entre aspas, porém ele já vai ter um som mais pronto. Então você pega o passivo para você também não ficar se preocupando aí com bateria, é só plugar e sair tocando. Eu recomendo que você opte aí pelo passivo, beleza? Em relação ao número de cordas, eu indico que você comece pelo um de 4 cordas. Por quê? 5 e 6 cordas, você vai ter no 5 uma corda a mais e no 6 2 cordas a mais. Então são cordas a mais para você se preocupar com técnicas de abafamento, tanto da mão esquerda quanto da mão direita. Então são 2 cordas a menos para você se preocupar. Vai no de 4 cordas que você vai conseguir fazer muita coisa. E conforme você vai refinando a sua técnica, você vai buscando aí mais cordas. Fechou?